traduzo isso para as pessoas que não conhecem essa tal educomunicação? Lá na frente, quando eu mostrar o quadro para vocês, eu vou mostrar para vocês que a gente saiu de uma condição de projeto e se tornou um setor, vai se tornar um setor na Secretaria de Educação, e isso demorou quase 15 anos. E mesmo em 15 anos, você não tem garantia que as pessoas vão saber o que é educomunicação, porque um bicho estranho ele fica largado no canto. Então a gente desenhou aqui algumas atribuições para a nova portaria que vai criar, que vai fazer uma organização administrativa da Secretaria de Educação. A gente diz o seguinte, que as atribuições do núcleo de educomunicação, que será chamado, ele deverá elaborar, planejar, acompanhar o desenvolvimento e implementação de projetos de educomunicação. E aí vai. Promover o desenvolvimento de agências de notícia e imprensa jovem nas unidades escolares. Como é um projeto que hoje tem conta com quase 100 equipes, a gente achou que era importante ter isso também, garantir isso dentro de uma portaria. Incentivar atividades de educomunicação relacionadas às linguagens impressa, radiofônica, televisiva, audiovisuais e digitais, e aí vai. Por que a gente colocou isso? Porque nós, num dado momento histórico, a gente se pareceu com tecnologias da informação e da comunicação. E, claro, a gente não quer disputar com eles, porque eles são parceiros. Mas o que dá a nossa essência, para quem vai fazer uma leitura e não conhece a comunicação, é saber que a gente faz isso. Então, essa leitura dá mais clareza para as pessoas, para dizer, olha, o núcleo de educomunicação, minimamente, vai ter que trabalhar com isso. Aqui é a trajetória. O projeto começa em 2001 com a implantação do projeto Educom e estava com uma perspectiva de diminuir a violência na escola. Foi para isso que ele foi desenvolvido lá em 2001. E de 2001 a 2004 houve uma formação de comunicação com a mídia rádio. Durante esse tempo, 11 mil pessoas participaram, entre alunos, professores e membros da comunidade. Quer dizer, o grande projeto de educomunicação é essa experiência de São Paulo, que começou com o núcleo de comunicação e artes da USP, né, sobre a batuta do professor Ismar. Foi essa experiência que gerou lá um retrospecto, que falou, olha, isso aqui realmente é bacana, é bom, ajudou na diminuição da violência, que foi criada a Lei Educom. Essa foi uma das justificativas para a criação da Lei Educom. A Lei Educom chegou, deu uma meia garantia de que o processo ia continuar na rede. Em 2005, o projeto se chama Nas Ondas do Rádio. É sancionada a Lei Educom e entra o projeto Imprensa Jovem, que foi ampliando as modalidades de projetos, saindo não só do rádio, mas para outras mídias. Em 2006, o Imprensa Jovem começa a cobrir grandes eventos e aí a gente percebeu que aquele kit de rádio que as escolas tinham, que era com antena e tudo mais, ele não dava conta das necessidades que precisavam. Muitos deles quebraram, não tinha quem arrumasse, e a gente achou que o laboratório de informática poderia nos dar condições para desenvolver o projeto. E aí, em 2006, a gente fez uma articulação com as tecnologias, um cara chamado Poyer, professor orientador de informática educativa. Passado esse tempo todo, 4 anos, quase uma gestão, foi que o secretário me chamou no gabinete e falou, Carlos, vamos fazer uma portaria para poder garantir esse projeto, sobretudo na ampliação da jornada escolar, porque não é possível que um professor ele faça uma atividade pedagógica e tem que fazê-la de forma, no tempo livre dele. Isso é atividade pedagógica, isso não é voluntariado. Falei, bora, vamos fazer, e fizemos a portaria para garantir uma quantidade de horas. Hoje o professor ganha por 40 horas mensais, 10 horas por semana, e ainda se ele fizer 144 horas de projeto, ele ganha ainda pontos para a evolução funcional. Então o professor ele fica, ele fala, eu vou ficar e vou me manter lá. 2010, até aqui a gente não tinha formação. A partir da portaria, a gente garantiu que a portaria também oferecesse formação continuada aos professores. E aí a gente desenvolveu uma proposta de formação que, além de trabalhar com rádio, trabalhava com as outras mídias e também com um aspecto importante que é a gestão.
Se não trabalha, só trabalha com as mídias, nós vamos ficar um cara da comunicação. Você tem que pensar na gestão para poder garantir que esse professor minimamente discurse sobre os elementos da comunicação na escola. Então, de 2010 a 2015, que agora a gente tem formado, em média, 4 mil, oferecido quase 4 mil vagas por ano de cursos que a gente oferece, né? E isso nos resultou, porque não adianta a gente criticar o professor que é contra o projeto. Não adianta criticar o gestor da escola, o gestor público que é contra. A gente tem que trazê-los para os cursos, tem que formar esse cara. E aí a formação engloba todo mundo, não é só o professor. Todo profissional da educação, do cara que trabalha na secretaria até o supervisor escolar, participa dos nossos cursos. Porque se ele não vai desenvolver o projeto, ele pelo menos vai entender e vai apoiar. Isso é muito importante. Foi aí que a gente conseguiu chegar num patamar do ano passado de 500 projetos só na ampliação da jornada escolar. Um projeto não funciona sozinho, ele funciona com parceria. Então eu tenho que olhar para a necessidade de educação infantil, para o CECI, que é os indígenas, para o EJA, para a educação integral, para a sala de leitura, para os professores de informática, para os professores que trabalham com os alunos surdos e para os que trabalham com o trabalho colaborativo autoral, que é os professores do ensino fundamental. Em São Paulo nós temos 3 ciclos agora. Ciclo de alfabetização, ciclo interdisciplinar e ciclo autoral. O ciclo autoral são os 3 últimos anos e nisso os alunos têm que desenvolver um trabalho um trabalho como se fosse um TCC, só que um TCC prático, em equipe. E aí tem muitos alunos decidindo desenvolver trabalhos com mídias dentro da perspectiva da educomunicação. O TCA ele não sabe, mas ele é um projeto de educomunicação. Um minuto, né? É o tempo. Então isso aqui é o quadro de evolução quando eu cheguei lá na secretaria. A gente chegou com 50 projetos, isso é um momento nas ondas do rádio. Em 95 a gente tinha 50 projetos e em 2014 a gente subiu para 500 projetos. Não é um trabalho fácil, é um trabalho que é lento, de muita atenção e de muita sensibilidade para ver onde é que você se encaixa, para que você consiga pensar e desenvolver essa gama de projetos. Tá? Essa gama de projetos. Quem é o protagonista aí? Quem é o protagonista? O aluno. E quem é esse aqui? Professor. Se a gente não forma um professor para ser protagonista, ele não vai fazer isso aqui no final do curso. Logo, não vai desenvolver o trabalho da escola. Fazer formação para formar o cara para a escola, se ele não é aluno, é uma perda de tempo. Ele tem que pôr a mão na massa e falar, ó, você vai fazer o curso, essa é a minha opinião. Não sei se meus colegas formadores pensam do que eu. Não dou liberdade para pensar do jeito que quiser. Mas se o professor quer fazer um programa de rádio e não põe aqueles flashbacks que ele gostava quando era adolescente, aquelas coisas gostosas, ele nunca vai passar isso. Vamos fazer um programa de pensando no aluno. Não, você não pensa nem aluno, cara. Tem que pensar que nem você. Então essa menina aqui, isso é um curso de fanzine que a gente dá. Ela conseguiu desenvolver a primeira vez que eu fiz. Está na internet, não tem como imprimir. Ela tem um programa chamado ISU. Você põe na internet, fica virando, passa para a rede social, todo mundo vê, todo mundo curte, todo mundo dá, e ela começa o projeto delas.